Criar cavalo é uma ciência. Tem muita gente que ainda cria cavalo imaginando que é matemática, né? Eu vou cruzar determinado garanhão com determinada égua, vou tirar um campeão, e não funciona assim. Às vezes a gente acasala 10 vezes o mesmo cavalo com o mesmo grupo de éguas e o resultado sai 10 vezes diferente. O que você espera do Dual Patron chefiando esse grupo de doadoras impressionantes aqui do Aras Império? Aguinaldo, como você disse, não é uma conta matemática o cavalo. Se fosse isso era fácil, todo mundo comprava o melhor cavalo com a melhor égua, cobria e tirava um indivíduo superior. Agora, impressionantemente, o Dual Patron, ele impressionou cobrindo várias genéticas de éguas diferentes, foram estudadas por todo mundo do Aras Império. Ele veio e cobriu éguas de diversas linhagens, seja de rédeas e de boi, vamos falar assim, de genética de apartação, mas todas voltadas para o laço. E ele produziu um padrão de produção impressionante. Tem um amigo nosso, que é o Paulo Dedema, ele fala isso, que um cavalo, para ser garanhão, ele tem que ter duas coisas. Ele tem que produzir um padrão, algum tipo de padrão, seja benéfico ou de forma negativa. Tem que ser identificado na progênie. Identificado na progênie. E outra coisa, ele tem que produzir um indivíduo superior a ele. Ou seja, geneticamente, ou melhor na pista. O Dual Patron é difícil porque ele foi pentacampeão mundial. Mas ele já foi superior ao pai. Essa transmissibilidade já existe. Já existe. Então, é um cavalo que vem impressionando. Ele está estreando, vai estrear suas gerações em pista aqui no Brasil. É um cavalo que já estreou nos Estados Unidos, produziu o campeão mundial. E a produção dele aqui, com várias linhagens diferentes, ele impressionou. Então é um cavalo que eu acredito que seja um dos grandes raçadores a entrar no Brasil. A gente está dirigindo, você disse que ele tem algumas éguas de rédeas e algumas éguas de laço propriamente dito, ou que genética de boi derivadas até da apartação. O foco vai ser laço, aqui é a casa do laço, a ideia do laço. E como que você identifica, por exemplo, essa variabilidade? As éguas que ele tem, elas vão trabalhar especialmente para produzir laço? Essas éguas de rédeas não vão atrapalhar o patrão em lugar nenhum? Não, porque essas éguas são compradas com esse direcionamento para o cavalo. Porque como ele é descendente de um cavalo filho do Dual Pep, eles são um cavalo, às vezes, muito rápidos. E precisa de um tempero no acasalamento. Que a égua ajuda também no cavalo no acasalamento. Então, esses acasalamentos, sejam com égua de rédea ou com égua de boi, são direcionados para criar um indivíduo específico com docilidade, estrutura, casco, ossatura, para aguentar o trabalho do laço, que é um trabalho que exige muito. Existem alguns erros frequentes. Por exemplo, o sujeito monta uma estrutura fantástica igual a essa, a gente não pode nem precificar o que isso custa para fazer, mas peca na hora de montar um time de competição, peca na hora de fazer um potro, de alimentar um potro, de tratar um potro. O que você viu aqui que você acha que está acima do que a maioria das pessoas faz? Eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção quando eu vim aqui a primeira vez foi que o Aras foi projetado para criar cavalo. Antes de construir qualquer coisa, a pastagem está aqui em volta, foi toda construída, os piquetes dimensionados de forma certa, com água de qualidade, tudo com um manejo melhor para cavalo. Foram construídas as baias pensando em cavalo, a pista está sendo finalizada agora pensando no melhor piso para cada cavalo, então isso já sai muito na frente de qualquer outro criatório do Brasil. Você que anda muitos aras do Brasil, a gente tem visto assim, eu crio, acho, porque é filho do grande garanhão, com uma grande mãe é o bastante, e às vezes a gente vê o bicho magro, mal nutrido. Como é que está a tropa desta geração que vai ser apresentada no primeiro leilão? A tropa está surpreendentemente linda, muito bem criada. E você disse que faltou eu falar uma coisa, além de tudo, uma equipe boa. A equipe é uma coisa muito importante para um Aras. O tratador ser apaixonado por cavalo, gostar de tratar de cavalo. O treinador ser apaixonado pelo que faz em pista, saber respeitar o tempo de cada cavalo. Tem uma pessoa que conduza toda essa equipe para poder chegar num conjunto total que é o resultado de pista da geração na hora que for para a pista para correr o Potro Futuro e, se Deus quiser, ganhar um título de Potro Futuro. Hoje a gente vai olhar bastante potro, bastante potra, vamos mostrar os filhos do Dual Patron, vamos mostrar as doadoras e para a gente mais ou menos dar ideia para as pessoas que estão acompanhando para a gente o futuro que esse Aras tem. O que você indica para os que gostam de laço sobre os potros que irão haver? Nós vamos mostrar um pouquinho da seleção do Duplatão, da produção nessas éguas que já falamos. Vamos falar da nova fase, dessas éguas, das grandes matrizes que tem um projeto que ainda não nasceram
com o Dual Patron, éguas campeãs, todas com resultado de pista e com histórico de pista, seja no laço, seja na rede, seja na apartação. Isso é muito importante, porque o que fomenta isso é a pista. E esses grandes animais de pista, a gente sabe estatisticamente que eles produzem animais superiores e são produtores, porque é difícil um animal que não foi muito bom, salvo alguma exceção, que não foi um craque em pista, que produziu um indivíduo que foi fora da curva, vamos falar assim. Esses grandes atletas, normalmente, eles produzem animais superiores a ele. Então, o Dual Patron, com o cavalo pentacampeão mundial, na sua primeira geração estreando lá, já produziu um campeão mundial e cobrindo essas grandes éguas. E aqui com essa produção do leilão tem Mãe Kiss to the Moon, que foi um grande cavalo, um dos maiores cavalos da história do laço do Brasil. E Mãe Playgun, que é um dos maiores cavalos do mundo. E assim, dentre outros. Então, nós vamos ver muita coisa boa aqui hoje. Otávio Canella, é uma honra ter você na equipe. Está no comecinho da equipe, já está pegando os grandes leilões. Estou vendo aqui que você está inserido também no leilão do Aras Império. É um privilégio, né? É um privilégio, é um prazer imenso estar participando desse grande projeto do Aras Império, com grandes cavalos, grandes matrizes e grandes filhos do grande Dual Patron. Né? Uma produção impecável, maravilhosa. A gente revisou toda a tropa hoje, que vai ser disponibilizada no leilão dia 6 de maio. O bom é que a gente pode, olhando de perto e vendo os muitos acasalamentos, indicar para outras pessoas que poderão comprar coberturas do Garanhão. Com certeza, a gente pode estar indicando e falando muito bem da produção do cavalo, de morfologia, de pelagens que ele passa para os seus filhos, que é um espetáculo. Muito bem, o cavalo é a sensação para ser o pai do laço no futuro, somado às outras linhagens, porque é ilusão achar que uma linhagem só, um cavalo só, vai fazer o cavalo de laço do Brasil. Tem muitos cavalos bons no Brasil e que eles servem justamente para fazer esses acasalamentos com esses cavalos que já estão aqui. Com certeza, vários cavalos, inclusive éguas consagradas em linhagens de rédeas que o Aras Império investiu para estar acasalando com o Dual Patron, para levar grandes filhos e filhas para as pistas de laço, laço em dupla, laço individual, né? Então tá aí. Eu acho que o Aras Império buscou o que tem de melhor na genética do quarto de milha. Primeiro leilão Aras Império, mês de maio, tá chegando.